Você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos debatendo aqui no programa a Semana Nacional da Consciência Negra, recebendo aqui nos estúdios o historiador Caio de Abreu e Sebastião Virgilino, militante do Movimento Negro. Também conosco aqui o jornalista Daniel Mendes, da TV Câmara Jacareí. Bom, Daniel, gostaria que você abrisse então aqui o nosso segundo bloco, essa conversa tão interessante. Maravilha. Eu pergunto para você o seguinte, qual é o papel da mídia hoje, já que a mídia é tão presente, todo tipo de mídia, tão influente hoje, todo tipo de, tanto a televisão, o rádio e principalmente a internet, qual é o papel dela hoje com relação a esse assunto de racismo? Olha, a gente pode destacar dois papéis, um que seria o ideal e o outro que é o real, né? Eu tenho uma posição que eu acredito que a mídia seja nefasta hoje, nesse sentido, porque ela não defende ações afirmativas a ponto de jornalistas de emissoras gigantescas terem escrever livros falando que não são racistas, né? E são completamente racistas. Você vê isso em programas, você vê isso em blocos de comediantes, que me deixa muito triste, me deixa envergonhado de assistir isso, né? Não assisto, depois eu vejo na internet, que aí sim é o outro ponto que seria interessante. A internet hoje exerce um papel muito mais libertador, vamos dizer assim, do que a própria mídia televisiva e de rádio, né? Só que a grande influência dessa mídia está muito referente ainda à questão televisiva, né? Então as pessoas que estão vendo isso, né, o racismo é tratado por essas grandes corporações como algo inexistente, mas ele existe de forma velada, né? E talvez velar esse racismo seja o pior aspecto da mídia, né? Então, eu acredito que, assim, primeiro de tudo, se a gente for falar em questão da mídia trabalhar em cima disso, a gente tem que democratizar a mídia, porque ela não é democrática, né? O primeiro aspecto de se pensar é isso. Ela não garante acesso de negros não negros, mas movimentos sociais quaisquer em seus programas, em seus horários, em nada disso, né? E pensar ainda que as maiores corporações midiáticas controlam ainda as menores, então a gente tem um controle total da transmissão de informações, né? E é muito interessante quando você acompanha notícias na internet feitas por pessoas em loco ou vídeos gravados ali, não batem, né? Então, assim, claro, a manipulação da informação existe, né? Isso não é novidade para ninguém, e também é hipocrisia falar que não e que não vai acontecer. Mas eu acho que a mídia não exerce um papel no sentido de acabar com isso, não. Ela exerce um papel mais tira-sarro, né? Os Trapalhões na década de 70 foram a maior expressão disso, né? Quando o movimento negro ganha força aqui no Brasil, assim, ganha uma força mais organizacional. Pelo menos para pautar o tema, né? Pelo menos nesse momento o tema entra na pauta, mas aí os Trapalhões vêm na contramão. O Mussum é sempre aquele que vai ser o negão, né? E vai ter aquela... Que toma mé, né? Que toma mé, e aí? Né? Aí vão falar, não, mas isso aí é brincadeira. Não, não é brincadeira. Fica no inconsciente coletivo. Aceitar isso como normal, não é normal, gente. Não é normal pensar que um ser humano é inferior ao outro. O cineasta Joel Zito Araújo, ele tem um documentário, não sei se vocês conhecem, se chama A Negação do Brasil. Então até ele brinca com a palavra que uma é a negação de negar o Brasil real e a negação de tornar negro o Brasil. E ele faz uma retrospectiva da história da telenovela e do cinema, da presença do negro, né? E ele começa dizendo que a primeira telenovela, eu acho, uma das primeiras, Cabana do Pai Tomás, o personagem central é negro, mas era feito por um ator branco que pintava... Então ele vai traçando essa perspectiva e ele entra na questão da linguagem também, né? Quando a gente usa várias expressões, caixa preta... ovelha negra, sempre associando o negro à questão negativa, mais uma palavra que tem essa conotação. Vocês acham, e aí você falou agora do humor, vocês falaram do humor, vocês acham que o humor, aí reside um racismo que talvez seja muito difícil da gente, porque é tido como natural? Não só o racismo, né? A homofobia, o machismo... Preconceito com pessoas do Nordeste ou qualquer outro... Sim, com mulheres, com homossexuais, né? O humor guarda isso, de certa forma. Não que ele seja, vamos dizer, fundamentado nisso. Não. Né? O humor não é fundamentado nisso. Ele pode ser muito bem usado para tirar sarro de outras coisas, né? Para nos fazer rir de outras coisas. Não é verdade? Só que é muito fácil você brincar com esses estereótipos já prontos.
né, que são excludentes. Né? Vamos chamar de polícia do politicamente correto, mas eu defendo isso sim, eu defendo o politicamente correto sim. Né? Porque o politicamente incorreto, ele traz justamente a questão da exclusão, a questão da desigualdade, ele reforça isso. No momento em que a gente tem que parar para pensar, ele tira essa reflexão. Se a gente quer usar o politicamente incorreto para gerar uma reflexão crítica sobre aquilo, tudo bem. Mas o humor que é feito com isso, ele não gera uma reflexão crítica sobre aquilo. Ele gera um menosprezo em relação ao outro. Você estava falando da questão da mídia, eu falo da mídia assim, de uma coisa assim, mais abrangente, a imprensa, sabe? Você pode ver, todos os segmentos brasileiros são corporativistas. Político corporativista, a classe, por exemplo, assim, a magistratura corporativista, a classe média corporativista, a imprensa corporativista, sabe? Eu lembro que tinha um locutor esportivo aqui em Jacareí, que ele galgou cargo alto, ele foi diretor de esporte da Bandeirantes, chamado Darcy Reis, sabe? E uma vez eu fiz uma pergunta para ele, falei, Darcy, eu acho gozado, ai meu Deus, fugiu o nome foi ministro da Fazenda na época da ditadura. Delfim Neto. O Delfim teve lá, sabe, deu prova, sabe? Quando ele entrou, a dívida no Brasil era de 3 milhões, sabe? Saiu, era 90. Ele, sabe? O primeiro foi o Ibrahim Abiac, depois ele, sabe? Agora, hoje ele dá aula de como sanar a economia. Ele falou, não, rapaz, sabe o que é? É que ele defende os lobbies das emissoras de rádio lá no Congresso, entendeu? Então, tudo, sabe, você falou assim, a mídia em si, você falou, ela vai depender de quem está usando ela, você está entendendo? Se o cara, sabe? Como a gente sabe que o nosso modelo não é o perfeito, então a gente não espera nada, né, cara? Eu acho complexo esperar uma coisa disso daí. Sabe? Bom, voltando aí nessa questão da própria mídia, hoje, já que a presença até, uma coisa que é muito discutida nas redes sociais, que a gente vê e também nas rodinhas de bate-papo, é justamente essa questão do padrão que se tem hoje. Hoje o negro está totalmente fora do padrão de beleza imposto pela mídia e aceito pela maioria da sociedade, que é uma coisa que ninguém sabe ainda de onde que parte isso aí. Ou seja, a participação do negro hoje naquilo que seria um dos meios para que ele possa difundir suas ideias e juntar aí forças para poder passar um conceito mais abrangente relacionado a esse assunto do racismo é muito limitado. Qual seria, então, o meio, a melhor forma para que ele possa conseguir reunir e passar esse conhecimento para o grupo, na sua maioria, já que a mídia hoje é mais fechada e a participação dele também é minoritária hoje nesse veículo? Eu acho que na própria comunidade dele, no próprio bairro dele, você está entendendo? Eu acho assim, isso é um ato político que você está falando. Isso aí você faz na sua igreja, você faz na sua rua, na sua casa, você está entendendo? Sabe, você começa uma coisa aqui hoje, tem meia dúzia de pessoas, daqui a pouco são 15, 20, sabe? Não necessariamente você tem que estar, sabe, preso a uma televisão, sabe? E às vezes a coisa é muito mais verdadeira quando ela vem sabe, do seu bairro, da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. Sabe? Eu concordo plenamente com isso. Eu acredito que existe também essa questão local, né, do ato político local, mas eu bato na tecla também que deva existir uma forma de política pública mesmo, de democratização desse tipo de informação, e que se deva também existir políticas públicas para que isso seja mais efetivo na educação. Não só uma obrigação de se trabalhar isso em sala de aula, mas uma formação dos professores, para que isso possa ser discutido de maneira efetiva, né? Vou dar um exemplo. Na minha universidade, eu fiz a disciplina de História da África. Era eletiva, é aquela que você escolhe, que um professor resolveu oferecer. Né? Então não era uma disciplina obrigatória, não sei se agora é, né? Mas lá na minha universidade, mas era eletiva. Né? Ou seja, né? Caminha ainda um passo meio lento em relação a isso. Né? Isso deveria ser obrigatório, já.
né, de forma a se abrir concurso e contratar, porque isso forma o professor, isso ajuda a formar não só quem não quer ser professor, mas o universitário que está ali vivendo. Gera um campo de conhecimento. Gera um campo de conhecimento, gera debate sobre esse tipo de situação. E, né, além desse campo universitário, isso vai para a ação comum também, para o povo em si. O povo representado tanto pelo estudante universitário, que vai falando isso para todos, que nem o senhor falou, na sua igreja, na sua família, na sua rua, na sua escola, qualquer lugar. Eu tenho um amigo aqui que ele trabalhou 28 anos no CIM. Eu não sei se você já ouviu falar do CIM. O CIM é um conselho indigenista missionário que ele trabalha com o índio, sabe? Até no sentido de não deixar o índio se tornar um cidadão comum sujeito às nossas leis. Sabe? Ele falou, Tião, eu muito pretensioso quando eu cheguei lá, sabe? Achando que ia ensinar o índio, ledo engano. O que eu aprendi ali, sabe? Eles têm um sistema, por exemplo, de ensino, onde o professor vem, se reúne com os alunos, ele passa, por exemplo, um problema, e aí ele vai resolver entre eles, enquanto um tiver dúvida, eles não passam para frente, você está entendendo? Sabe? Sentido de grupo, né? Eu queria voltar ao tema lá do primeiro bloco, que eu disse, no segundo bloco nós vamos falar só sobre isso, mas é a questão das cotas. A gente vê que as políticas públicas, elas falam de políticas afirmativas, mas isso também não está claro para a maior parte da população o que significa isso. Eu queria saber de vocês, do Caio, a questão da política afirmativa e se vocês consideram que existe, sim, uma dívida histórica com o povo negro no país. Não só com o povo negro, né? É complicado falar em dívida, né? Porque isso não é bem aceito, mas existe sim. Né? Usar a palavra dívida gera já uma resistência aí já de cara. Então, mas é uma política de promoção de uma igualdade que é realmente necessária, né? Como eu já disse antes, você entra numa universidade pública, não tem negros, né? Agora, você entra numa penitenciária, como você disse, tem muito mais negros do que outra coisa. Isso significa o quê num olhar ignorante? O negro tem propensão para ser ladrão. Ou não tem capacidade para entrar. Ou não tem capacidade, né? E aí sim gera essa questão da cota. A cota ela não é só necessária, eu acho ela até pouca. Ela é algo que, além de ser necessário, ela é urgente. Né? Porque é a grande questão, muita gente fala, mas se você investir na educação de base, gente, cá entre nós, até esperar esse investimento voltar, né? O negro vai ser ainda empurrado para isso tudo. Né? O próprio estudante de escola pública, que agora o sistema de cotas ele trabalha com os dois, vai ser empurrado até quando? Né? Existem pesquisas que afirmam que a cota deu certo, que a cota não deu certo. Gente, muita gente fala em relação mas o cara que vai entrar não vai ter condição de acompanhar. A questão é que ele vai ter condição de acompanhar sim, porque cabe à política pública garantir esse acesso dessa pessoa, com o que quer que seja. Cabe sim à política pública garantir esse direito. Porque isso é sim uma dívida histórica. Existem aqueles que vão dizer assim, não, mas a cota... Eu concordo com a cota, mas a cota tem que ser para quem é pobre, independentemente da cor. Mas você não acha que existe sim um problema com a questão da cor? Claro. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nenhum ser humano em sã consciência é a favor de cota. A cota, ela vem justamente para quê? Para corrigir, sabe? Essas injustiças, sabe? Eu por exemplo, isso que leva àquela primeira pergunta lá de se existe o racismo. Quando você começa a criar essas coisas, Dia da Consciência, você está admitindo que existe o racismo. É uma prova que existe o racismo. Não é que está admitindo, não, sabe? A minha filha, ela fez Ciências Sociais na USP, não através de cota. Entrou na raça lá. Mas eu queria que você perguntasse para ela o número de negros que você vai encontrar lá. Sabe? Então, por exemplo, assim, então, até que a gente chega a um estágio de igualdade de oportunidades, eu sou a favor da cota. E como não, né? Sabe? Vai chegar num ponto, se é que vamos chegar até lá, aí não se fala necessário. Muita gente pergunta, quando entra nessa discussão, que tratar
uma raça, né, no sistema de cotas, por exemplo, que é um sistema diferenciado, não seria um tipo de racismo ao inverso? Começando hoje, a partir de hoje, assim como aconteceu com o negro no passado, começaria um novo momento racista hoje? Ué, não é gozado. Tratar no sentido de espezinhar, pode. Sabe? O negro sempre foi escorraçado. Olha, eu vou falar uma coisa. Nós estávamos falando da questão da educação, ela é tão para mim. Porque você sabe uma coisa, desde menino, quando você entra na escola, você é enganado, né? Isso eu falo para os meninos, quando eu tenho condição de entrar em contato com alguma sala de aula, eu falo, ó, vocês têm que procurar se embasar de conhecimento, porque todo mundo mente para a gente. Ele aqui, que é professor de história, sabe. Na época da Princesa Isabel, a Santa Princesa Isabel, ela decretou lá a lei do ventre livre, sabe? Toda criança que nasce... Isso foi antes, 1831. A lei do ventre livre. Agora, qual criança que é livre tendo pai e mãe como escravo? É uma mentira, né? Depois veio a lei do sexagenário. Todo ser que atingir 60 anos, hoje o Oscar Niemeyer morreu aí com 105 anos, mas naquela época a pessoa não chegava a 40. Você está entendendo? Então, até a própria lei maior, que é a lei áurea, foi um engodo. Como é que você dá liberdade se você não dá igualdade de oportunidade? Você vê, sabe? Agora você pergunta, mas por que essas medidas paliativas? Porque, na verdade, o mundo todo já tinha decretado a libertação dos escravos. Cuba e o Brasil foram dos últimos. Você está entendendo? Então, era uma maneira paliativa, porque de uma lei para outra é 3, 5 anos, você está entendendo? Então, ó, eu tô libertando, já dei a lei do ventre, você está entendendo? É ganhar tempo. Sabe? Então, quando eu falo, por exemplo, do conhecimento, é nesse sentido das pessoas se embasar, as pessoas saber, por exemplo, questionar. Até você não é um professor, no caso. Essa questão é até um pouco interessante de se debater, né? Se isso é um racismo às avessas, né? Não acredito que seja um racismo às avessas, porque até mesmo o que nós vamos falar que é um racismo às avessas, né? Porque vai entrar naquele discurso do mérito. Isso força mais ainda a pensar que o negro, ele não tem capacidade, por isso ele precisa de cota. Não, gente, a questão é social. Né? O negro é socialmente excluído, por isso ele precisa de cotas. Se ele é socialmente excluído, ele precisa. Tem uma explicação histórica. Uma explicação histórica, social, em cima de tudo isso. Né? Não é porque não tem capacidade. Eu fico me perguntando, eu já ouvi muito esse termo, que é um racismo, uma outra forma. Que racismo? Né? No negro contra o branco? Né? O negro agora se sente superior ao branco. Como, gente? Se não tem acesso a nada, a nenhuma forma de poder, a nenhuma forma disso. Né? Assim, as formas de acesso são muito pequenas. E o caminho da formação universitária é por aí. Né? A garantia, a autonomia e a cidadania, certo? Passa pela cota, sim. Né? Quando a gente vê as cotas, a gente vê um aumento progressivo. Saiu até um livro no começo do ano passado, fazendo uma avaliação a respeito de 12 universidades públicas que aceitaram o sistema de cotas desde o começo, né? Desde 2002, 2003, né? Quando entrou em vigor. Dizendo que realmente ali começaram a surgir mais estudos a respeito da condição do negro na sociedade. Né? Aí você vai entrar em outra discussão ainda, que é colocar a universidade pública para servir o público. Porque muitas vezes hoje não é isso que acontece, ela serve a instituições privadas, certo? E a forma de garantia dessa cidadania é isso sim. Isso não é nenhuma forma de falar que a pessoa que entrou por cota, seja ela qual for, não vai ter o mérito daquilo. Né? A meritocracia ela é um engano. Ela só funciona quando todos têm real igualdade de oportunidade. Se ali não existe essa real igualdade de oportunidade, como é o caso da nossa sociedade, não faz o menor sentido você ter um sistema de admissão no vestibular que não seja por cota. A gente precisa da cota, precisa demais, precisa urgente da cota. Queria relatar Daniel, como é que é seu nome todo? Daniel Mendes Venceslau. Tu sabe por quê? Mendes seria o caso. Você vê, o negro ele perdeu tudo, né? Quando ele foi tirado da terra dele, ele perdeu tudo, perdeu a identidade. Eu sempre perguntei, pô, meu nome é Sebastião Virgínio Rodrigues, mas o que eu tenho de hispânico? Sabe?
até a minha identidade foi rasgada. Eu deveria se chamar Obidicô, Conta Quintê. Você está entendendo? Você ainda pergunta se tem dívida, sabe? Pode até não pagar, mas que tem. Eu queria contar, eu vivenciei um episódio, eu sou professor também, e num debate sobre a questão de cotas, um aluno negro, ele se exaltou dizendo que ele se sentiu ofendido com a política de cotas, porque ele estava numa universidade, à época uma universidade pública, e tinha chegado ali pelo seu mérito intelectual. É uma deturpação do que significa a cota? O que a gente poderia dizer para pessoas que pensam assim, mesmo podendo ser um beneficiário de uma política como essa? Eu acho que falta, por exemplo, assim, embasamento para ele entender o contexto da coisa. Eu acho que é só isso, sabe? Não necessariamente uma pessoa que está na universitária, sabe? Tem cara que é contra porque ele não assimilou o processo todo da coisa. Sabe? Eu seria um caso de dizer para ele, eu também sou contra, sabe? Mas até que, por exemplo, que a gente tenha uma igualdade de oportunidade, como eu já falei, a gente tem que ser a favor, porque senão a USP vai ser, sempre não vai ter negro na USP, não vai ter na Unicamp, sabe? Eu vejo de uma forma parecida também, mas eu acho interessante essa questão de deturpação, né? Porque a gente não pode falar que também existe uma hegemonia em cima de todas até as minorias, né? Isso ajuda a gente a ver que o racismo hoje, né, preconceito, ele é uma prática que está presente em diversas camadas da sociedade, né? De negros, de brancos, de índios e de tudo. E ele é uma prática a ser combatida como um todo, certo? E por isso vem, talvez, essas opiniões, né? Por isso que a gente tem mulheres machistas, né, que infelizmente existem. Uhum. E o caminho seria justamente pelo diálogo, né? A gente também não pode forçar ele a querer aceitar isso. Né? Bom, eu acredito que se deva forçar pela lei, né? Agora sim. Ele falou de mulher machista. Eu sempre costumo dizer que o negro, em essência, o negro, ele não é machista, sabe? Se você pegar a história do negro, ele como sabe, você pega lá, por exemplo, assim, os negros, quando ele ia dar um passo decisivo, ele não tomava o passo sem ir lá tomar benção para a preta véia, pedir conselho para a preta véia, você está entendendo? Porque a mulher é um ser superior, sabe? Só que às vezes ela não se dá esse devido valor. Eu fico pensando, poxa, se nós fôssemos dirigidos por mulher, o mundo seria outro. Eu digo assim, numa análise simplista, se você pegar dar R$10 para uma mulher, ela vai no supermercado e traz alimento para a microsociedade que é a família. O homem, você dá para ele, vai tomar cerveja no bar com os amigos, você está entendendo? Então dá para a gente entender, a grosso modo, a questão política. Uma pergunta, dentro dessa questão do conceito de cotas, o sistema de cotas hoje resolve o problema do racismo? Porque, uma vez que o país hoje tem um número acentuado ainda de pessoas que não concluem os seus estudos, né, nem o ensino fundamental, e a maior parte deles, mais de 60%, é negra. Então, ou seja, começando pelo topo, seria o caminho para poder resolver esse problema também? Olha, não sei se o caminho definitivo, né, mas é algo que abre o espaço para o diálogo, para o debate na sociedade. Eu acho que quanto mais a gente propiciar esse debate e a conscientização de vários grupos, né, a gente consegue realmente chegar a algum lugar. A gente tem barreiras muito grandes. Na minha opinião, a mídia é uma barreira gigantesca em relação a isso, né? Essas defesas em relação do mérito, tudo são outras barreiras em relação a isso, né? Agora, para sanar esse problema, é muito complexo, né? A gente trabalhar em relação de como sanar esse problema. Eu acredito que a cota não seja o começo, né? Seja parte de um todo. Né, a gente pode falar que a cota é um começo, né, mas ela pode sim gerar problemas depois. Eu acho que falta coisa complementar. A própria remuneração do negro, sabe? Talvez ele pare por quê? Por essa questão que eu estou falando, sabe? Do baixo rendimento. E da grande evasão escolar. Então, eu acredito que a política afirmativa ela deva ser feita a ponto de forçar, de certa forma, com a cota e com tudo isso, mas também a ponto de gerar a questão reflexiva em cima da sociedade. De sobrevivência. De que o negro e o branco são pessoas. Né? São pessoas como qualquer outras.
né, e que convivem ali, que não tem que se ver como diferentes. Então eu acredito que a cota é algo que começa o espaço de debate, sim, mas ela não pode também ser empurrada com a barriga como algo que vai solucionar esse problema. Tem que se fazer mais e mais medidas para isso, né? E eu acredito que seja pelo meio da educação. Eu acho que é ver apenas tão somente como os diferentes que somos. Então. Né? Não. O Fernando Pessoa que diz, né, num poema dele, ele pergunta, diz-me, tu és mais importante que uma pedra ou uma planta? Diz-me, sente e pensa e sabe que pensas e sente? Então a pedra escreve em verso. Então as plantas são pensadores? Sim, há diferença, mas não é a diferença que encontra, porque eu ter consciência não me obriga a ter teoria sobre as coisas, só me obriga a ser consciente. Se sou mais que uma pedra num planta, ou uma pedra numa planta, não sei, sei que sou diferente. E ninguém pode provar que é mais do que só diferente. Sim, eu escrevo versos e a pedra não escreve versos, mas ela não é poeta, ela é uma pedra. Sim, faço ideia sobre o mundo e as plantas não fazem ideia nenhuma, mas é que as plantas não são pensadores, sabe? Tanto posso dizer que sou superior a elas por isso, como que sou inferior, sabe? Mas não digo. Digo da pedra, é uma pedra, digo da planta, é uma planta, digo de mim sou eu e não resta mais nada a dizer. Então, o ser humano se configura pelas diferenças. Sim. Hã? Sim, e eu acho que é esse caminho, muito bonito, muito legal. Esse é do guardador de rebanho? Alberto Caeiro. É Alberto Caeiro. É preciso poesia até para tratar dos certeza. temas mais... Até alivia a gente, né? Mas eu acho que é por aí, sim. A questão de ressaltar a diferença não como um problema, mas como algo que deva ser entendido, né? É a questão de entender a alteridade, o outro. Eu vou sugerir para vocês buscar um livro do Fernando Pessoa, O Eu Profundo e os Outros Eus. Fica aí a dica de literatura aí do Tião Virgilino. Porque... Tião, você, além de poeta... Não sou poeta, eu tô brincando. Você ocupou um cargo público, né? Você foi vereador, você... Como é que é exercer a vida pública? Vereador não é, vereador está, né? Eu estive, né? O senhor esteve na Câmara Municipal, o senhor teve a possibilidade aí de exercer um cargo público. Como é que ficou essa questão, essa dimensão da militância, do movimento negro, com essa vida pública? Ou isso não importa, não é isso que norteia? Não importa, mas sabe alguma coisa engraçada? Ó, do jeito que tá, sabe assim, é difícil você, por exemplo, assim, exercer a vida pública, aquilo que você acredita, sabe? Eu acho assim, parece que o ser humano é assim, a inteligência o leva para a Câmara, para a Prefeitura, mas depois parece que essa inteligência é substituída por uma outra coisa, sabe? Que o imediatismo, que é não sair dali, sabe? O pessoal faz qualquer negócio, sabe? Eu cheguei a falar uma coisa para você, eu cheguei a dizer que eu não queria mais ser vereador, até disseram para mim, você é louco, rapaz, você não quer ser vereador? Você senta, qual vereador que senta ali perto do Compre Bem e tira 500 votos, sabe? Você sentado ali, você teve 1.100, mas esse é que é o problema. As pessoas não querem o Tião vereador, querem o Tião. Eles querem o Tião assim, candidato, sabe, para fortalecer a legenda. Sabe? Porque o Tião, ele não... Eu não assinava cheque em branco nem para o meu pai, que é um homem que me deu carinho, amor, me sustentou. Agora, sabe? Porque não dá para você... Eu, quando era vereador, eu não era situação, eu não era oposição. Tá? A oposição, como a pessoa faz, é uma oposição burra, sistemática, sabe? Eu acho que você tem que votar de acordo com o projeto que chega, se é de interesse coletivo, sabe? Votar, parabenizar, mas não, aqui, não, eu sou da oposição, eu tenho que votar. É assim, o pessoal é bitolado assim. Entende? Então você não chega a lugar nenhum. Aí por isso que eu digo que a educação, sabe, a gente tem que se nutrir dela para a gente mudar esse estado de coisa. Bom, nosso programa vai chegando aí ao fim. Eu gostaria de pedir então para o Daniel fazer a sua última participação na TV Câmara Entrevista. Bom, eu gostaria de pedir mais uma vez, aliás, agradecer aqui a participação também, por participar desse programa, e
dizer aos convidados, perguntando, na opinião de cada um, como é que o negro e o branco devem se portar hoje na sociedade para que esse problema possa cada vez mais diminuir e, num futuro bem próximo, poder dizer que está quase extinto. Portar como cidadão que entende o outro, né? Entende a diferença do outro como algo que vai existir na sociedade, mas que não deve ser algo que nos diferencie enquanto seres humanos, né? A postura em relação ao outro tem que ser de entender o outro, não de entender o outro como diferente de você, né? A gente até estuda isso quando estuda alteridade, fala que existem dois grupos, né? O A e o B, né? A é diferente de B, não, A é diferente de A, né? Nós não vemos o outro como ele é, mas sim como o que ele é diferente de nós mesmos, né? A questão é um esforço para que se veja o outro como ele é. E assim você vai aceitar ele, assim você vai buscar conviver com isso de uma forma realmente que você aceite. Não aquele discurso já batido de eu não tenho nada contra, mas eu aqui, ele lá, né? Então, deve se portar como cidadãos, de reconhecer na diferença do outro aquilo que o outro é, e o outro reconhecer na sua diferença aquilo que você é. Aceitando isso de uma forma normal, não só pacífica, normal. Eu já vou mais longe. Eu acho que a coisa não está dele em relação ao outro, dele em relação a si próprio. Sabe, eu acho que, por exemplo, essa questão é a pessoa assumir aquilo que é. Assumir até o próprio preconceito dele, se for o caso. Porque você sabe uma coisa, você não luta contra fantasma. Você luta contra aquilo que você admite, que existe, que você é. Sabe? Então o problema é dele em relação a ele mesmo. Sabe? A partir do momento que eu me conheço, é muito mais fácil eu dialogar, entender o outro. Sim. Né? Sabe? O ser humano, eu não acho que você tem obrigação de gostar de mim por ser negro, não. Sabe? Mas você tem que assumir isso aí. Aí a gente vai até algum lugar junto, você está entendendo? O problema está, sabe, não é ser aquela coisa, não, eu não tenho. Você tem que gostar de alguém por ser negro, mas por ser uma pessoa. Por ser uma pessoa. Bom, eu queria agradecer Caio de Abreu, professor de História. Caio, você quer deixar algum contato seu, para alguém quiser se quiser debater entrar em contato, mais sobre esse tema? Posso deixar meu e-mail, né? caioabreu1, número 1, @gmail.com. Se alguém precisar. Bem, agradecer a tua presença. Tião, agradecer a tua presença também aqui no programa. Eu também queria agradecer a você, ao Daniel, e a felicidade de ter conhecido o Caio aqui, né? Sabe que foi um prazer mesmo. Que isso. Tá? E dizer para a molecada aí, deixar uma mensagem para a molecada que, sabe, se você quer mudar esse estado de coisa, sabe, tá em você buscar o conhecimento. Sabe, não se limitar só àquilo que a professora dá. Chegar em casa, às vezes a gente vai no banheiro, fica 10, 15 minutos lá, sabe, boca aberta, leva uma revista velha, um jornal velho, só para ter o hábito, começar a ter o hábito de leitura. E isso vai levar ele a alguma coisa, você está entendendo? Sabe? A questionar. Sabe? Essa é a mensagem que eu deixo para a molecada. Sabe? Porque deve passar pela cabeça de muitos deles. Eu nunca vou ser nada porque eu sou negro. Eu nunca vou ser nada porque eu sou pobre. Hoje em dia a pessoa só não é aquilo que ele queira, se ele não quiser. Se ele buscar embasamento, ele vai chegar aonde o Mandela chegou. É isso. Bom, esse foi o programa TV Câmara Entrevista. Debatemos a Semana Nacional da Consciência Negra, com poesia aqui, com muita pensamento positivo e proativo. Isso é importante. Queria agradecer a presença, então, do Caio de Abreu, professor de História, do Tião Virgilino e do Daniel Mendes. O programa TV Câmara Entrevista é parte da programação da TV Câmara Jacareí, uma TV pública da cidade de Jacareí. Eu queria deixar um axé para toda a cidade aí, para os terreiros, os pais, mães de santos, filhos, para todos. Já que nós estamos no mês de Consciência Negra, deixar um grande axé para toda Jacareí, né? Então, assim terminamos o nosso programa, com o axé aqui do Tião Virgilino e de todos nós, para você, telespectador da TV Câmara.